Oi, gente! Aqui é Daniel Valentim e hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Em 2016, um cara chamado Pedro HMC, criador do canal Põe na Roda, lançou um livro chamado Um Livro para Ser Entendido. Para muitos, foi um guia, um beabá da diversidade com uma linguagem super leve e acessível. Lembro que na época ele veio como manual para muita gente que estava se descobrindo ou simplesmente queria entender o universo LGBTQIA+. Aproveita e deixa um like e se inscreve no canal, seus lindos! Continuando. Like, pois quase uma década se passou desde então, e eu me peguei pensando, o que mudou de lá para cá? O que o Pedro escreveu ainda faz sentido hoje. Por isso, no episódio de hoje, vamos revisitar 2 capítulos específicos. O lado bom de ser gay e o lado ruim de ser gay. Vou trazer a visão do autor na época e colocar a minha colher nesse angu, contrastando com os tempos atuais e, claro, concordando quando a realidade insiste em não mudar. Pega seu fone, ajeita aí, que o nosso papo de hoje vai ser um mergulho no tempo e na vivência LGBTQIA+. Vamos começar com a parte 1. O lado bom de ser gay, a visão de Pedro HMC e a realidade atual no livro. Pedro HMC desconstrói a ideia de que ser gay é só desvantagem. Ele mesmo achou que a vida seria super difícil quando se entendeu gay aos 15, 16 anos. Medo de apanhar na rua, de não poder ser quem é no trabalho, de não levar o namorado nas festas de família, aquela lista de medos que todo LGBTQIA mais conhece bem. Mas ele mostra que, com o tempo, descobriu muitas vantagens. Uma das principais que ele aponta é o questionamento de imposições. A gente não nasce na norma. Então, desde cedo, somos forçados a questionar tudo. Sexualidade, padrões, o que a sociedade espera de nós. E isso, segundo ele, nos dá uma vantagem. Nos tornamos pessoas com mais personalidade, mais coragem. E aqui eu concordo em gênero, número e grau. Essa necessidade de se questionar nos torna muitas vezes mais empáticos. A gente aprende na marra o que é ser diferente, e isso nos abre os olhos para outras lutas, outras minorias. Em 2016 isso já era uma realidade, mas hoje, com a internet bombando e as discussões sobre representatividade em alta, essa característica se tornou ainda mais potente. Nós nos tornamos mais politizados, mais conscientes do nosso lugar no mundo e do poder da nossa voz. Outro ponto que Pedro levanta é a questão de planejar ou até mesmo evitar filhos. Ele brinca que, ao se assumir, a mãe dele ficou aliviada por ele não ter engravidado ninguém. A minha também. Lá em casa somos eu e meu irmão, 2 gays, e hoje minha mãe mora com meu irmão e o marido dele. O Pedro ressalta algo importante. Famílias LGBTQIA+ são planejadas. Um bebê numa família de gays ou lésbicas é extremamente desejado. De 2016 para cá, as coisas evoluíram muito nesse quesito. As discussões sobre adoção por casais homoafetivos e os métodos de fertilização estão muito mais abertos. Se antes o Pedro falava disso como uma vantagem, hoje eu vejo como uma característica poderosa da nossa comunidade. Nossas famílias são construídas na base do desejo e do planejamento, o que, convenhamos, é um exemplo e tanto. Inclusive, meu último relacionamento acabou porque ele queria ter um filho legítimo e, enfim, agora ele está lá, quase casado com a loirinha. Sejam felizes. E, claro, o Pedro fala da amizade com as meninas, do direito de ser o amigo gay. Isso ainda é super verdadeiro. Mas eu não curto muito ser chaveirinho de mulher hétero. Não, mas amizade entre homens gays e mulheres, em geral, é um espaço seguro, livre das tensões românticas ou sexuais que muitas vezes permeiam as amizades entre homens e mulheres héteros. E acho que hoje, mais do que nunca, essa aliança se fortaleceu. A gente se entende e se apoia. É uma troca muito rica. Vamos para a parte 2. O lado ruim de ser gay, o que permanece e o que piorou. O Pedro HMC, aliás, eu vi o podcast do Põe na Roda hoje, e ele tá muito lindo com aquela barba. Bom, ele também dedicou um capítulo para falar das dores. E aqui
a conversa fica mais séria. Ele fala do medo da violência, dos fanáticos religiosos, da possibilidade de amigos se afastarem e, principalmente, do medo da reação da família. Bom, e é aqui que a gente vê que, infelizmente, algumas coisas não mudaram tanto. A violência contra a comunidade LGBTQIA+, ainda, é uma realidade brutal no Brasil. Em 2016, o Pedro já trazia essa preocupação. E hoje, quase 10 anos depois, ainda vemos notícias de agressões e assassinatos motivados por homofobia. Talvez o que tenha mudado é a nossa capacidade de denunciar, de usar as redes sociais como ferramenta de mobilização. Mas o medo ainda anda lado a lado com a gente em muitas situações. A questão da religião também continua sendo um ponto delicado. Se por um lado vemos cada vez mais igrejas e grupos religiosos inclusivos, por outro, o fundamentalismo e o discurso de ódio ainda encontram muito espaço, inclusive na política. O Pedro já alertava para isso. E a gente viu nos últimos anos como essa retórica pode ser perigosa e impactar diretamente nossos direitos e nossa segurança. E para a família, o medo da rejeição familiar ainda é, para muitos, o maior dos lados ruins. O processo de se assumir, de sair do armário, continua sendo um momento de extrema vulnerabilidade. O livro do Pedro serviu, e ainda serve, como um acalento para muitos jovens que passam por isso. Ele mostra que, apesar do medo, você poder ser quem você é libertador. E essa talvez seja a mensagem mais atemporal do livro. A tecnologia mudou, as gírias mudaram, a política mudou, mas a necessidade de amor e aceitação, principalmente dentro de casa, essa continua a mesma, pessoal. Revisitar um livro para ser entendido foi uma experiência e tanto. É incrível ver como Pedro HMC conseguiu, de forma leve e bem-humorada, tratar de temas tão profundos e importantes. Muitos dos lados bons que ele listou se intensificaram, se tornaram ferramentas de empoderamento e construção de comunidade. Mas os lados ruins, esses nos lembram que a nossa luta é diária. Acho que a maior mudança de 2016 para cá foi o nosso senso de comunidade online. O Põe na Roda foi pioneiro nisso, mas hoje temos uma infinidade de criadores de conteúdo. Artistas e ativistas LGBTQIA, mais ocupando esses espaços, trocando experiências e se fortalecendo. Se o adolescente que leu o livro do Pedro em 2016 se sentiu um pouco menos sozinho, o jovem de hoje tem um universo inteiro de referências na palma da mão. No fim das contas, a jornada de ser entendido continua. O livro de Pedro foi um passo importante, um convite ao diálogo, e cabe a nós, a cada novo dia, continuar essa conversa. Seja em um podcast, em uma roda de amigos, ou simplesmente vivendo, com orgulho, quem a gente é. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo. Me conta o que você achou, se você leu o livro na época, o que mudou na sua percepção de lá pra cá. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá!